Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno, aquele nosso vídeo aqui noturno, com todas as notícias gostosas do Vasco da Gama, né? Aquelas notícias do dia, aquelas atualizações, né, de todas as notícias que a gente vem passando aqui nos nossos vídeos diários, né? Vou começar com a questão do Leandrinho, né? A gente, alguns dias atrás, colocou um vídeo aí dizendo que o Vasco negociava o Leandrinho e foi fechado um empréstimo, né, com o time, o Al-Shabaab, né, o mesmo time que o Vasco comprou o Paulinho Paula, né, e que inclusive ainda deve dinheiro para o Al-Shabaab. Eu vejo essa negociação aí como aquele famoso ditado, né, matar um coelho, dois coelhos com a mesma cajadada, né? O ditado é mais ou menos assim, né? Porque o Vasco vai conseguir receber uma grana em torno de 2.800.000 por esse empréstimo do Leandrinho, que vai até junho desse ano, e vai ter também 50% de abatimento da dívida em relação ao Paulinho, né, que é ainda em torno de 750 mil dólares. Bom, em setembro o Vasco vai ter que pagar esses outros 750 mil dólares. A gente aí vai ter que esperar se a equipe vai querer depois comprar o Leandrinho ou não, né? Esse empréstimo não é com preço fixado, então o Vasco vai depois poder negociar o preço que achar que vale o Leandrinho, caso a equipe lá queira comprá-lo. O fato é que o Vasco recebe esses 2.800.000 e abate 50% da dívida. A operação toda vai girar em torno de 5 milhões de dólares, né? Minto, 5 milhões de reais. Eu penso o seguinte, sem preço fixado, para quem está precisando de muita grana, com medo de levar um transfer ban aí em relação ao Paulinho, eu acho válida a negociação. O Leandrinho é um jogador que tem potencial, né? Mas como todo jogador da base, a gente não sabe o que vai ser dele. O fato é que nós vamos ficar aí, por enquanto, com o Lucas Piton, com o Vitor Luiz, e volto a dizer, com o Riquelme, que provavelmente não vai ser aproveitado aí no Vasco da Gama, a não ser que mude alguma coisa. O fato é que, logo após o Sul-Americano aí, que o Leandrinho está disputando com a seleção sub-20, ele já vai se apresentar ao time, ao Shabab, onde ficará até junho desse ano. Uma outra atualização que eu quero trazer aqui agora diz respeito a um jogador que nós comentamos, inclusive, na live de ontem, né, que é o Zé Rafael do Palmeiras, que está indo para o Santos. Né? Comentei na live de ontem, né, que eu achava um jogador bastante interessante pela idade, é um jogador vencedor, né? Ficou 6 temporadas no Palmeiras, onde durante essas 6 temporadas ele conquistou 11 títulos. Né? Um jogador hipervencedor, um jogador polivalente, que joga em várias posições do meio-campo. O Santos já havia feito algumas investidas no jogador e parece que agora o negócio evoluiu e vai pagar aí mais de 15 milhões de reais ao Palmeiras, né? Pegando o jogador em definitivo. O Santos está se reforçando bastante. Eu vi o Zé Rafael com bons olhos, porque como ele é polivalente, ele poderia fazer a primeira volância ali, onde a gente tem extrema dificuldade, e hoje a gente tem o Jair fazendo isso. Tá fazendo bem? Por enquanto tá, né? Mas nós estamos jogando com os times menores, né, do Rio de Janeiro. Eu quero ver nessa função o Jair contra os grandes. Eu acho que o teste do Jair fazendo a primeira volância vai ser nos clássicos. Pode ser que com a ajuda do Tietê e do Paulinho ele consiga desempenhar bem essa função, apesar da falta de intensidade que o Jair tem. Né? O Jair não é aquele jogador que entra mordendo, ele não tem nem condição física para aguentar um jogo inteiro nessa frequência, vamos dizer assim. Né?
E o fato é o seguinte, a gente não tem um jogador no elenco que seja desse nível. Né? Vai falar, pô, mas a gente tem de Hugo Moura, a gente tem o Cocão, mas são características diferentes. Né? Não são jogadores, são jogadores que podem fazer a função, mas não é um jogador exatamente como eu estou falando, um primeiro volantão mesmo. Aquele que toma conta da posição, que sabe, que domina ali, que consegue, né, empurrar o meio de campo para frente na saída de bola, que consegue proteger a zaga, né, que tem vitalidade para isso. Né? Eu via o Zé Rafael com bons olhos em relação a isso, mas não vai vir, já está encaminhado para o Santos. Né? Outro jogador, né, que a gente vem falando bastante aqui também, e que estão dizendo, né, que pode pintar no Santos também, é o Rony. Mas esse aí eu não vou cravar que está no Santos. Né? Eu já falei aqui algumas vezes, comentei na live de ontem também, sei que o Vasco monitora e já fez algum tipo de sondagem, né? Iniciou algum tipo de negociação em relação ao Rony. Né? O negócio é tratado, cara, com muito sigilo dentro do Vasco da Gama, essas contratações em relação a atacantes, né? É um negócio que pouco está se vazando. Né? Ontem uma pessoa veio me falar, né, que o Vasco negocia com um atacante, um bom atacante, que não apareceu ainda na mídia. E que o negócio ele está caminhando a passos largos. E é um jogador que ninguém especulou. Eu não duvido chegar aí um jogador do nada, que seja bom e que a gente não tinha pensado, que ninguém tinha falado. Em relação ao Rony, eu acho que ainda o grande trunfo nessa negociação pode ser o Ryan. Pode ser o Ryan. O Vasco tem interesse de colocar o Ryan numa vitrine maior. Né? O Vasco tem interesse, né, de dar campo para o Ryan, né, de colocar o Ryan, né, para jogar, de repente, num time mais ajustado, sem tanta pressão. Porque o grande problema hoje do Ryan jogar no Vasco é, primeiro, a gente não tem atacante. Né? Cai uma responsabilidade total em cima dele. Né? Um garoto que surge na base como um grande potencial, que eu, particularmente, nunca achei. Já falei isso várias vezes. Eu nunca vi esse potencial todo que muita gente fala do Ryan. E isso jogou uma pressão em cima do garoto. E às vezes que ele entrou, na grande maioria das vezes que ele entrou, ele não saiu bem. Na seleção mesmo sub-20, ele começou como titular agora, já perdeu a posição, já entrou no segundo tempo aí no último jogo contra a Bolívia e não vem apresentando nada. Eu, particularmente, gostaria de ver o Ryan emprestado ao Palmeiras e ver de que forma o Abel ia conseguir colocar esse garoto para jogar. De que forma o Abel ia conseguir motivar ele, talvez implantar uma característica diferente na forma dele jogar. Como que ele se encaixaria ali? Titular, eu sei que ele não seria, pelo menos no primeiro momento. Mas com certeza o Abel colocaria ele para jogar. Então eu não cravo o Rony ainda, né, como reforço do Santos, né? Eu ainda acredito que há possibilidade dele pintar. Aí vão falar assim, mas mesmo com esse salário astronômico que ele está pedindo, cara, a gente não sabe o que está por trás dessa negociação. Será que o Palmeiras não toparia pagar parte do salário do Rony? Eu já ouvi essa história. Empréstimo de Rony, empréstimo de Ryan, Palmeiras pagando parte do salário do Rony. Vamos aguardar aí e vamos ver o que evolui, se nas próximas horas, nos próximos dias, a gente tem alguma informação diferente. Eu quero fazer justiça aqui para um jogador da partida de ontem, do Vasco, em que eu até, nas notas que nós demos lá, avaliei ele mal. Dei nota 5, porque eu achei que ele tinha jogado pouco, e eu ontem fui rever os lances, né, os melhores momentos, e me deti exatamente nesse jogador. Estou falando, rapaziada, do Hugo Moura. Tá?
dos lances que ele participou, e ele participou dos últimos 2 gols do Vasco, do terceiro e do quarto, principalmente do quarto, né? No terceiro, ele que faz a virada de bola lá para a direita, né? Depois o Maxime consegue encontrar o PH, que corta para dentro e faz o gol. E no quarto gol, é ele que cruza para o Verratti. Eu acho que a nota 5 ficou pouco para o Hugo Moura ontem. O Hugo Moura entrou bem, né? Eu enxergo, gente, tanto o Hugo Moura como o Cocão como bons reservas para o Vasco, tá? Vejo muita gente criticar o Hugo Moura, né? O Hugo Moura, a gente sabe que não tem uma condição física que permite ele jogar os 90 minutos com a mesma intensidade, já diferente do Cocão, o Cocão aguenta, o problema do Cocão é a regularidade mesmo ao longo do jogo, né? O Hugo Moura é um cara que eu acho que ele vai ser bastante útil para a gente ao longo da temporada, principalmente se a gente entender ele como reserva do Jair. Porque se o Jair não aguenta os 90 minutos, o Hugo Moura também não aguenta. É o caso lá que o Carille citou ontem na entrevista do Coutinho e do Paê. Não dá para botar os dois juntos, porque porra, os dois vão cansar e eu não tenho ninguém para substituir. É o caso do Hugo Moura e do Jair. Não dá para pôr os dois juntos. Eu acho que nem cabe no time titular os dois juntos. Mas se coubesse, não daria para pôr, porque os dois cansam. Então, um é o reserva imediato do outro. Quem vai ser o titular ou reserva, por enquanto, o titular é o Jair. Mas eu não cravo o Jair como titular ao longo da temporada inteira. Eu acho que o Hugo Moura tem grandes condições, se o Vasco não trouxer nenhum outro jogador para a posição, de brigar por essa titularidade e até tomar a titularidade do Jair. Então eu quero fazer esse reparo aqui em relação ao Hugo Moura. Ontem eu dei nota 5 para ele, mas eu vou aumentar a nota dele para 7. Tá? Eu acho que ele entrou e entrou bem e foi responsável, né, por pelo menos aí o quarto gol, com certeza o cruzamento perfeito que ele deu para o Verratti. E o terceiro gol ele ajudou bastante também, né? Continuando aqui com as nossas notícias gostosas, né? Hoje saiu também a notícia da renovação finalmente do contrato do Verratti até o final de 2026. Verratti vai sair aí dos seus 500 e poucos mil reais para ganhar quase 800 mil reais. Né? Saiu a notícia hoje, mas esse acordo já está fechado há praticamente 10 dias. Né? Faltava assinar. Esse valor de quase 800 mil ainda pode variar para cima de acordo com algumas metas atingidas, como, por exemplo, se o Verratti for artilheiro de algum campeonato, né? Se o Vasco conquistar algum título nesse período, aí tem um bonuzinho aí para ele que vai fazer esse valor de quase 800 mil bater lá na casa de R$1 milhão. O valor que tanto se falou aí ao longo desse período que o Verratti queria ganhar e que ele mesmo desmentiu. Se ele atingir as metas, o valor bate na casa de R$1 milhão. Né? Ele já começou bem o ano. Né? 2 jogos, o maluco já está com 3 gols aí. Né? Se manter essa média, artilheiro, ele consegue ser de alguma competição. Pode ser até do Carioca. Né? Eu acho que é mais fácil para ele ser artilheiro do Carioca. Né? Quanto a ser campeão, aí não depende só do Verratti, né? Depende de uma série de fatores. Então, acho que a renovação acho que acaba com essas especulações todas, acaba com esse mal-entendido, deixa a cabeça do atleta mais tranquila para ele poder trabalhar e ajudar o Vasco aí na conquista, né, de bons resultados e, quem sabe, aí de um título. Né? Bom, na capa do nosso vídeo aí nós colocamos mais uma vez, a gente não aguenta mais falar, mas temos que falar, né? Mais uma vez a gente colocou, né, o nosso querido Brian Rodrigues, né? Mais uma vez, né? E a gente tem que falar porque, cara, é o que está no momento aí, né? Há um acordo fechado entre Vasco e Brian Rodrigues, né? Quem está acompanhando os nossos vídeos, a nossa live de ontem, eu falei que no sábado havia avançado, havia dado um passo gigante na negociação entre Vasco e Brian Rodrigues. Era exatamente a isso que eu me referia. Né? Vasco e Brian chegaram a um acordo na questão salarial. Né? Agora, o acordo entre Vasco e América do México é outra história.
Não há acordo ainda, né? Há tratativas, há entendimentos para se buscar um acordo, né? O Vasco ainda tenta colocar um jogador na negociação, né? Sabe-se que o América já topou parcelar o valor, né? Esse valor, que já se falaram em 10 milhões de dólares, né? Pode girar em torno de 8 a 9 milhões de dólares, parcelado, né? Talvez aí em 3 vezes. Agora, o Vasco tenta colocar um jogador no negócio, né? Não vai ser Jean Davi, provavelmente não será Sforza, né? Eu disse na live de ontem que o América havia talvez um interesse no Capasso, mas hoje já surgiu um outro nome, né? Um outro nome. Esse nome é um titular do Vasco atualmente. Não é nenhum cabeça, ninguém vai falar, pô, é o Coutinho. Não, não é o Coutinho, né? Eu vou confirmar essa informação para depois poder divulgar, porque senão ninguém ficar falando, o Dip falou que não sei quem, não é nada disso, era fake news, então eu vou aguardar essa informação ser confirmada. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: o jogador que talvez interesse o América para colocar na negociação com o Brian Rodrigues, hoje é titular do time do Carille, tá? Então nós vamos aguardar aí e vamos ver se avança, né? O América do México joga amanhã, às 22 horas, horário de Brasília, contra o time lá do John Murídio, né? O John Murídio. Vão jogar os dois. Não há ainda relacionados para esse jogo, né? Nós vamos ter que aguardar até amanhã para saber se o Brian Rodrigues será ou não relacionado para esse jogo do América do México, né? Se não for, é um bom indício que as coisas estão caminhando, como eu disse, a passos largos. E nós aguardamos aí um fechamento positivo, porque eu acho que será, se vier, um belo reforço para o Vasco da Gama, né? Não será o único atacante que vai chegar. Vamos aguardar. Se você gostou do vídeo, meus amigos, mais uma vez eu peço que compartilhe aí para os seus grupos, deixa seu like para fortalecer, para a gente poder chegar cada vez mais aos torcedores vascaínos e se inscreva no canal Corujão. Um abraço e até a próxima.